E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? Se você não sabe, se for a sua primeira vez aqui, IPSE é Instituto de Psicologia Social Comportamental Experimental, tá? Aqui a gente realiza atendimentos psicológicos a custos simbólicos e que muitas vezes são gratuitos, tá? A gente realiza também um trabalho de ficar sempre fomentando a educação, transmitindo conhecimento, enfim, é muito legal. Tá? A gente está aqui em Fortaleza, tá? A gente tem em São Paulo e a gente está também na Bahia, tá? Somos 3 psicólogos. Na maioria dos vídeos que você vê no YouTube, você vai me ver, porque eu sou responsável pelo canal do YouTube, assim como o Fred é responsável pelo Instagram e o Marcos pelo Facebook, tá? Hoje a gente vai postar uma videoaula de um livro cujo referencial é um livro muito pesquisado, muito utilizado na psicologia, principalmente na psicologia da educação, tá? Que é de um cara chamado Bohoslavsky, né? Ele também é um cara muito usado para psicologia organizacional, tá? O nome da nossa referência, o nome do livro é Orientação Vocacional e Estratégia Clínica, né? A gente vai falar sobre especificamente o capítulo 1 e 2, Rodolfo Bohoslavsky. Só para você saber, lá no site do IPSE tem esse resumo, tem o referencial, né, para você, se precisar eventualmente consultar o livro, e você pode citar a gente também, vi o vídeo tal, segundo fulano, ciclano, e usar o nosso vídeo como referência. Pessoal, a gente realiza esse trabalho, tá? Tanto aqui, eu obviamente não estou na clínica, até porque a clínica a gente compartilha com outro profissional, né? Então eu faço a maioria dos vídeos nos meus tempos livres, tal. E você sabe, eu sempre falo assim, nada é de graça na vida. Quando não tem um produto para te oferecer, para você consumir, para você comprar, é porque você é o produto. E eu não estou aqui para te enganar, muito pelo contrário, eu estou aqui para te mostrar, para te falar a verdade, tá? Acho que até enquanto profissional, psicólogo, a gente precisa sempre ser transparente. Aqui o Google faz algumas propagandas e gera um valor que é muito significante em cima disso pra gente. A cada 1000 cliques ele dá 1 centavo, um negócio meio absurdo assim. Então, como que funciona? Aqui embaixo, logo aqui embaixo vai aparecer uma propagandazinha, uma barrinha. Então eu vou pedir para que você clique nela. Ela vai abrir e tal, você volta pro vídeo, né? Não precisa comprar nada, não estou aqui para te vender nada, só estou pedindo para você dar uma clicada para ajudar a gente. Porque a minha, assim, não vem quase nada, mas o que vem já dá para ajudar a pagar a conta de luz, ajudar a pagar a conta de telefone, principalmente lá na Bahia, que é onde o foco de atendimento é mais concentrado, tá? Lógico, né? A gente faz muitos atendimentos psicológicos mediados por computador, então tem energia, tem o nosso tempo, enfim, tem uma série de custos que a gente não repassa para você. Só enfatizando que aqui no IPSE, aliás, não é business, não é negócio, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente está aqui para te apresentar. A gente está aqui mesmo porque a gente tem boa vontade, tá? Mas vamos ao que interessa. O primeiro capítulo do Bohoslavsky chama Elaboração de um modelo de problemas vocacionais. O que ele quer dizer? Nesse capítulo, o que ele fala? Ele fala que existe uma dificuldade na orientação vocacional por falta de um modelo teórico que permita a divisão ampla, compreensiva e causal entre os fenômenos os fenômenos vocacionais. Como assim? Como assim? Segundo Bohoslavsky, a vocação ela não é absolutamente inata, né? O cara tem vocação para ser jogador de futebol. Para Bohoslavsky não é assim não. Isso é algo que é, né, adquirido, né? Aí o que ele fala lá no livro? Ele fala assim, ainda que se continue pensando que as pessoas estão por algum motivo melhor preparadas para alguma tarefa do que outra, isso isso não é fato, não é factual, né? Não é causal. Então, para o Bohoslavsky, existe um erro na orientação vocacional que constitui em entender o homem como objeto de suas observações, guiado sempre por especialistas, né? Ele sugere que deve-se sempre parar para observar uma melhor compreensão, entender o homem, entender o sujeito, como sujeito de comportamentos, né? Deixando de se preocupar com o que faz a diferença, com os que fazem diferentes, mas olhar a capacidade de decisão e a possibilidade de escolha, né? O que o Bohoslavsky está falando é que assim,
Na maioria absoluta dos casos não tem essa de que o cara tem vocação para isso. Ele tem porque ele adquiriu, não porque ele já nasceu com essa vocação, nasceu com a estrela, né? Muitos falam, vou dar um exemplo, as pessoas falam, não, o Messi nasceu, o Messi é um jogador de futebol, joga no Barcelona, ganhou o título de jogador mundial centenas de vezes, né? O Messi nasceu com aquilo ali, tá? Ele não nasceu, ele foi muito bem preparado, né? Para estar ali, tá? Né? Bem, é o que o Boroslavski diz, tá? Aliás, o que ele quer ainda entender. Na visão filosófica do Boroslavski, o homem ele vai além da ciência, né? Porque exerce os limites dela, vai além da ideologia. E a questão psicológica e científica é extremamente responsável por modificar os conceitos básicos da orientação vocacional. Tá? Para o Boroslavski, ele critica a fala de um cara chamado Lord Kelvin, né? Quando não podemos medir nosso conhecimento, o resultado é pouco satisfatório. Tá? Eu não sei porque hoje a luz está baixa, não sei se é a câmera, enfim, mudei de câmera, pessoal. Vou mudar a posição aqui para ver se melhora, né? Mas enfim, o que importa não é sair bonito, o que importa é o conteúdo que a gente vai, né, ofertar. Mas enfim, o próprio Boroslavik, ele não é crente nesses ideais difundidos pelos psicotécnicos, né, sim, as pessoas nascem já prontas, né? A visão deles, do Boroslavik, os psicólogos, né, eles estão acostumados a ver o que o adolescente é, né? Sendo que o adolescente se preocupa com o que vai vir a ser. O Boroslavik, ele fala assim, a pessoa ela não é senão o que ela procura ser. Dessa forma ele mostra que a orientação está muito mais ligada à formação de identidade, né? Então, sendo que o que sucede esse processo de orientação vocacional tem relação com 3 componentes, que é o pessoa e futuro, pessoa e outro, né? O que o Boroslavski está dizendo? Que o Neymar, por exemplo, virou jogador de futebol porque o pai dele via na formação da identidade do Neymar, possibilitou isso aí, né? Tanto no Neymar como futuro, o Neymar via isso em outras pessoas, no pai dele, né? Bem, a gente está conjecturando, viu, pessoal? Boroslavski divide o contexto social em esferas e ordens, onde as ordens são as instituições e as esferas são os produtos e processos culturais que se relacionam com essas ordens, né? Como assim? Eu queria dar um exemplo, mas não me vem nenhuma cabeça agora. Vamos lá. Social, esferas e ordem. As ordens são as instituições. Instituições nas escolas, igreja, são as instituições, time de futebol, né? E as esferas são os produtos e processos culturais que se relacionam com todas as ordens. Cultura, que é nos passada pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Engraçado que ontem eu estava lendo no Instagram, eu tenho o hábito sempre de ficar vendo o Instagram, até porque o Fredson alimenta as coisas, eu acho muito interessante, vou lá no Ips e curtir. E aí, porventura, eu vi que citou lá uma pesquisa falando que os irmãos, eles nos influenciam muito mais do que os pais, né? E aí eu lembrei do Boroslavski na hora, tá? Sendo que tudo acontece pro Boroslavski nessa relação pessoa-futuro-outro, pessoa-futuro-outro, né? E, lógico, tudo isso num contexto social mais amplo e que engloba um sentido mais restrito da ordem institucionais. Há um momento para o Boroslavski que o sujeito sai do sistema social do qual ele é elemento para se converter em outro. E o que ele quer dizer é que o adolescente não é condicionado passivamente pela escola, família e trabalho, que ele não é exclusivamente moldado pela ordem, mas sim pela presença nela, né? O que eu estou querendo dizer? Que provavelmente o Messi virou jogador de futebol porque ele foi criado nesse contexto, né? Começou a jogar bola no Barcelona muito pequena, categoria de base, enfim. O contexto influenciou diretamente para que ele fosse, ou seja, moldou para que ele virasse atleta. O Boroslavski diz que o contexto social influencia diretamente nas relações de identificação. Por quê? Porque o Boroslavski fala que as pessoas elas não nascem já com vocação, né? Isso é algo que ela adquire. Só que ela não adquire porque ela se influencia, mas porque ela é influenciada, tá? Sendo que numa sociedade, aí o Boroslavski fala, né, que numa sociedade alienada é impossível você
obter gratificações proporcionais ao seu hobby, né? Realizando atividades de trabalho. Assim, o que ele quer dizer é que a gente tem que ser muito racional e mostrar para os nossos jovens que dificilmente ele vai ganhar dinheiro fazendo alguma coisa com que ele gosta, tá? Porque, ou ao menos de maneira proporcional à satisfação dele. Ele vai sempre ter mais satisfação do que dinheiro. O Bohoslavsky diz que que a educação é um meio para aderir a um papel profissional ao adulto, né? Na medida em que a pessoa recebe instrução, forma e enriquece a função primordial não assumida do sistema louco que a gente faz parte. O que ele está querendo dizer aqui é que nas escolas você vai aprender uma profissão, principalmente nessas escolas técnicas que ensinam, muito mais para ser parte do sistema do que para te educar, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Você vai para a escola, você vai para a universidade virar psicólogo. Mas você vai virar psicólogo por quê? Né? Por que você vai virar psicólogo? Você vai virar psicólogo se você acha que gosta, mas na verdade você vai virar psicólogo porque você foi influenciado pela sociedade e a sociedade precisa desse profissional. Tá? E ele diz que a gente precisa avaliar o vínculo de duas questões, a primária e a secundária, onde o futuro implica em desempenho dos adultos, né? E trata um futuro personificado em que se quer ser como alguém, né? Você vai ter sempre alguém lá, vai estar sempre aspirando a alguém, né? E para ser esse alguém, você tem que estudar. Aí você acaba se transformando no que você quer ser, não em quem você acaba se transformando não em quem você quer ser, mas no que ela aparenta ser. Como assim? O Bohoslavsky, ele fala assim que você tem que estudar, pessoal, para ser o que você quer ser e não quem você quer ser. Você quer ser jogador de futebol? Então você vai ser jogador de futebol, você não vai ser o Neymar. De repente você vai ser jogador de futebol lá no Bangu 3, né, da última divisão do campeonato da Tabajara Futebol Clube. Mas se você quiser ser jogador de futebol, você quer ser muito jogador de futebol, né? Você não vai querer ser jogador de futebol jogando no Barcelona. É isso que ele quer dizer. A tua felicidade ela tem que estar na prática, né? Para o Bohoslavsky, os verdadeiros problemas de orientação vocacional relacionam-se com realizar-se, né? Chegar a ser, vinculando a objetos, né? O Bohoslavsky ele afirma que a identidade profissional é um processo submetido às mesmas leis de dificuldades da identidade pessoal nossa, que a gente desenvolve. Isso elimina a ideia de que a vocação é definida, né? Pré-estabelecida ou algo que se descobre, né? Os problemas vocacionais devem ser entendidos como problemas de personalidade, determinado por falhas, obstáculos ou erros no alcance da nossa identidade, tá? A identidade ocupacional é pessoal e deve ser entendida como interação contínua entre esses fatores internalizados e explorados pelas pessoas. Aí o próprio Bohoslavsky ele usa um conceito chamado ego involvement, né, que parece ser algo muito eficaz, onde ele pega objetos, pessoas e valores e os converte em algo próprio, e isso pouco a pouco constrói a nossa identidade profissional. É algo involvement, né, que ele fala. A identidade ocupacional se relaciona com a corporal, porque o espaço do id está em todas as profissões. Caso você não saiba, se você não sabe, é bom você entender. Primeiro que você tem que para entender o Bohoslavsky, eu sempre falo isso nas videoaulas e hoje eu esqueci. É muito bom você entender as linhas de Freud, entender um pouco de psicanálise. Aqui no IPSE, pessoal, a gente tem um texto lá, tem um texto no site, mas aqui no YouTube, no nosso canal, a gente tem uma aula, né, um breve estudo sobre psicanálise, e lá você vai poder entender todos esses conceitos: ego, superego e id. Bem, eu não vou explicar isso agora porque, né, a gente não é o objetivo, mas se você não sabe o que é, para o vídeo, assiste outro vídeo, clica lá, entende o que é e volta. Beleza? E só para reforçar, pessoal, clica aqui na barrinha de propaganda, deixa ela abertinha lá do outro lado, ajuda a gente, tá? E é muito interessante que aqui embaixo tem um botãozinho vermelho com o nome branco, inscreva-se. Inscreve-se no nosso canal, porque sempre que tiver novidade você vai ser sempre lembrado pelo YouTube. Legal?
que eu estava falando, o Bohoslavski, ele fala, eu vou repetir isso até para a gente voltar a pegar a mesma fio da meada. A identidade ocupacional, segundo Bohoslavski se relaciona com a corporal, porque o espaço do id está em todas as profissões. O que ele está querendo dizer aí? Você que não sabe, o id são as nossas pulsões, né? São os nossos, entre aspas, instintos, e instintos físicos, corporais, e isso está em todas as profissões, né? Aí a gênese ideal do ego são as relações gratificantes e frustradoras. A identidade do grupo familiar é muito importante, que, né, no que condiz satisfação ou insatisfação dos pais e familiares, né, que são significativos e exercem um papel aí fundamental quanto à influência que a gente recebe. Eu, por exemplo, sou bacharel em psicologia, né, psicólogo, também sou bacharel em direito, porque o envolvimento familiar, a identidade do grupo familiar foi muito forte nessa formação. Na de direito foi a primeira. A identificação em grupos pares, por exemplo, que atua como grupo familiar, mas diferencia-se porque esse grupo par, eles nunca admitem ou são tomados como um grupo negativo. Seus amigos, né? A importância de seus amigos. E obviamente as identidades sexuais, né? Que são as ocupações mais ou menos masculinas ou femininas, tá? Não vou ser comissário de bordo porque isso é profissão de menina, ou de homossexual, ou de gay, né? Ou seja, a identidade sexual, não vou ser pedreiro porque é coisa de homem, não vou ser motorista de ônibus porque é coisa de homem, percebe? É nesse sentido. Aí as crises de identidade na adolescência são aquelas passagens, é o reajustamento, a nova forma de adaptação a qual a pessoa está. E o profissional, ele será, nós psicólogos, né, ele será o orientador. E o seu trabalho vai consistir em drivar, né, em ser o moderador da crise nessa transição, porque ela vai existir. Né? Eu tive esse, o que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou ser quando eu crescer? E a gente tem que, nós profissionais de psicologia, a gente tem que saber drivar isso aí, até para que a vocacional ela seja muito bem feita. Legal? Esse texto do Bohoslavski é um clássico, assim, e é o que tem de melhor hoje, e você se sinta um privilegiado que está assistindo, está tendo essa aula, porque pessoas pagam caríssimo para ter na faculdade. Hoje eu estava vendo fui na faculdade que eu estudei para consultar o valor do curso de psicologia. R$ 1.289. Porra, no primeiro semestre, você sabe que vai aumentando gradativamente. Mas eu estou falando isso por quê? Para dizer que a universidade é cara? Não. Para dizer que eu tenho dinheiro? Também não. É justamente para te falar assim, ó, presta atenção na aula, assiste ela quantas vezes for possível. Se tiver alguma dúvida, entra no site do IPSI, manda um e-mail pra gente, ou então responde aqui embaixo nos comentários, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do outro. E você está tendo uma aula gratuita. Bem, né, de novo, não é gratuito, não existe nada de graça, né? Quando não tem um produto, você é o produto. Clica aqui embaixo na barrinha, deixa aberto, abre aí, se aparecer de novo, clica de novo, ajuda a gente, beleza? Mas enfim, a gente estava falando que a crise da identidade tem que ser drivada pelo profissional que estiver realizando essa orientação para que a transição ela seja menos caótica. E a gente não deve contribuir para essa urgência, para essa demanda ser superada, mas ela ser sempre moderada e trabalhada, né? Eu sou o organizador do tempo, do espaço do outro, né? Que a gente precisa sempre estar aqui dirigindo para que a pessoa, né? Quando a gente está falando de tempo, espaço e outro, estou dizendo o seguinte: projetos que apresentem-se como se fossem aspirações próprias e que são estimuláveis, né? Que estimulam. Espaço são as representações, os esquemas corpóreos. Aí, nesse ponto, o Bohoslavski ele fala de projeto egóico, onde o sujeito se relaciona com a carreira e com preocupações inconscientes. Aí, de novo, para entender isso aqui, você precisa entender um pouquinho do Freud. Então, se você não souber, dá uma avaliada na nossa videoaula, que é bem legal, tá? E o outro, ele está falando relações projetivas, né, e introjetivas em relação ao outro. A identidade ela não emergirá ao final de um processo de orientação vocacional, mas nós orientadores que estamos diante de um adolescente que não sabe o que quer estudar e ele está se defrontando aí com uma luta de contradições, então a gente tem que ajudá-los, né? E fazer com que ele tome cuidado com a identidade negativa, porque interfere na conquista a identidade negativa, segundo Bohoslavski. Bem, segundo Bohoslavski, vou reforçar, ele fala que a gente não é inato a vocação, mas é desenvolvida. E é o desenvolvido não porque a gente influencia o mundo, mas porque o mundo influencia a gente. E aí ele fala que essa identidade mal construída interfere na conquista da identidade ocupacional, ou seja, na identidade profissional. E essa identidade
ocupacional é o produto das identificações com os aspectos recusados pelos grupos. É composto do que o grupo espera do adolescente. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso aí. E aí tem o desenvolvimento da identidade ocupacional, que envolve o crescimento e o desenvolvimento da vocação, né? Que é você cada vez mais aprimorar o que o jovem tem de melhor, o que o adolescente tem de melhor, né? Lógico, equilibrado, né? Equilibrado. Porque às vezes o cara é um ótimo desenvolvedor de sistema, mas o cara odeia isso, né? Então ele não tem que ser equilibrado, você tem que ajudá-lo, né, nesse processo de reflexão para que ele encontre um meio termo. Porque de repente ele é um ótimo programador, mas ele odeia programar, mas ele gosta muito de web design. Então, né, o que eu estou querendo dizer? Você tem que balançar, né? Para que esse desenvolvimento da identidade ocupacional ela seja extremamente eficiente. E para nisso, o cara, né, o seu adolescente posteriormente não vem aí sofrer por uma escolha de carreira ruim, né? Tendo lamentação, que são as etapas que o Bohoslavsky trata, né? Decepção, desesperação e desespero, separação, né, que é o rompimento e luta. Acho que esses três são toda a elaboração segundo Bohoslavsky passa por essas etapas. E aí agora a gente vai falar um pouco do capítulo 2, né, que é o diagnóstico e orientação vocacional, sendo que a contribuição para a primeira teoria da estratégia diagnosticada, da diagnóstica, né. Bohoslavsky, primeiro que ele começa fazendo uma crítica direta aos testes e ao modelo psicométrico avaliativo. Ele fala que esses modelos não servem para muita coisa, porque eles são feitos dentro de um contexto, dentro de uma situação totalmente influenciada, né, enfim, para servir o objetivo capital. E aí ele afirma que existem duas estratégias em orientação vocacional, que é a tática, né, estratégica que é focada em aptidões e interesses em contato com oportunidades existentes, tá? E a técnica, que é a clínica, focada em entrevistas técnicas não diretivas e preconizadas. E no diagnóstico, primeiro que não é uma resposta à pergunta, quem é essa pessoa, o que acontece com ela, por que escolheu primeiro a carreira ou o trabalho, né? É uma investigação mesmo. Do primeiro diagnóstico surge o prognóstico relativo à orientabilidade, que a partir daí o psicólogo deve formular a primeira estratégia de trabalho. É o que você deve fazer, né? E aí focado na explicação de um conjunto de instruções, horários, honorários, trabalho em comum e contrato. O primeiro diagnóstico nada mais é, pessoal, do que uma tentativa de aproximação. Os problemas vocacionais são aqueles que envolvem em jogos mecanismos de decisão frente à ocupação, né? Aí você precisa, na primeira entrevista você tem que fazer, o objetivo é você elaborar um primeiro prognóstico, onde você deve evitar perguntas que impeçam a visão de como se configura a situação do entrevistado, tá? É de primordial importância a análise da primeira proposição formulada pelo entrevistador, pois aí está a problemática vocacional, né? E ao fim da primeira entrevista você tem que estabelecer aí o contrato, né? Mas deve haver clareza por parte do profissional quanto ao primeiro diagnóstico. Caso contrário, é extremamente importante a contratação de alguma entrevista a mais, né? Você fazer mais uma, né? Nesse momento você explica os testes, o valor instrumental e sobre o agente que não é mágico, mas extremamente, né, técnico. Bem, o Bohoslavsky é contra isso, mas ele contra parcialmente. Ele fala que a gente não pode simplesmente se focar nisso. Por isso que ele está fazendo toda essa divisão. Em parte de entrevista, né, você pode aplicar jogos para o cara, né, você pode fazer uma entrevista mais diretiva, enfim. Não é mágica, não é um agente mágico, um interventor mágico, mas é algo construído, tá? E aí nessa elaboração diagnóstica você deve avaliar os critérios, que é manejo de tempo, né? Você tem que avaliar a historicidade presente, passado e futuro da pessoa. O cara não pode ser motorista de táxi se ele não sabe cumprir hora, né? Percebe? Você não pode mandar o cara fazer ir pro exército se o cara não consegue ir lá limpar, acordar no horário específico. Percebe? A escolha, né, que é a capacidade Bem, a segunda operação se caracteriza a elaboração do comportamento numa situação de mudanças, também tem que avaliar, né? A seleção, o vínculo com o objetivo.
capacidade de escolha, né, de estabelecer relações satisfatórias, disposição, né, que é a capacidade de suportar ambiguidade e conflitos, né. Você tem que avaliar tudo isso na historicidade de vida da pessoa, presente, passado e futuro. Tem que avaliar se existe uma ansiedade predominante, né, a fim de classificar essa ansiedade, o grau, o objeto a qual ela está ligada, né. Se o cara tem extremamente ansiedade, o cara não pode ser executivo comercial, executivo de vendas, né. Às vezes o cara tem todas as aptidões para isso, mas tem ansiedade demais, o cara não vai conseguir ficar, né, não vai ser um executivo de vendas, mas vai ser um vendedor chato. Você tem que avaliar a carreira como objetivo, qual o objetivo, né? Compreender o tipo de vínculo estabelecido com a carreira e relacionar com as matérias, para ver se realmente o cara agrada ou se ele está se focando só em dinheiro. E avaliar a identidade predominante, né? Que nada mais são do que os comportamentos cognitivos do adolescente, análise das atitudes em relação ao que mais se manifesta. Cara, 10 atitudes, mas tem uma que se manifesta mais. E avaliar, sem se esquecer das situações que o adolescente viveu, né? Aí você tem que avaliar também as fantasias e resoluções, que nada mais é que a expectativa frente ao processo de orientação vocacional, diante da definição futura, né? Que é tomando cuidado para não ter aí aquele componentezinho de transferência, que também é um conceito freudiano, né? Isso vale mais para quem é psicanalista. Bem, vale para quem é psicanalista, né? Você não estudaria estudando um cara desse, né? Chamado Bohoslagsky. Ele fala da deuteroescolha, que é um processo de como escolher, de como o adolescente escolheu e como ele escolhe as coisas, né? E aí o prognóstico da orientação vocacional, né, que se caracteriza primordialmente pela sua funcionalidade, né, onde se apresenta as estruturas da personalidade, define o modelo típico de relação do indivíduo com o ambiente, o manejo da crise desse adolescente, né, como ele se, né, diagnóstico em relação a familiares, a situações de aprendizagem, histórico escolar, é importante você, né, bater, checar, histórico familiar, né, para que você possa prognosticar os sistemas valorativos diante das carreiras, profissões e classes sociais, né? Identificações familiares. De repente o cara é extremamente preconceituoso, você não pode mandar ele trabalhar no CRAS, né? Ou no CREA, onde ele vai lidar diariamente com pessoas, né? Ou numa tenda de pessoas de situação de rua, enfim. Identidade vocacional e ocupacional, né? Maturidade para escolher, você tem que ter a maturidade do cara. Pessoal, show de bola, isso aí foi um resumão que a gente fez, tá? Pra você ter uma ciência, pra você ir tirar 10 na prova se for o caso. Legal? De novo, apareceu a barrinha aí, clica nela, ajuda a gente. Segue a gente no Instagram, @ipsi. Se quiser me seguir também, segue, @harley. Se tem alguma dúvida, posta aí embaixo que a gente vai te esclarecer a dúvida, tá? Se você não quero postar minha dúvida, todo mundo vê, não sei o que, manda um e-mail, entra no site lá. Quero citar vocês. Tem as referências do próprio autor lá no site do IPS, www.ipsce.com.br, ou cita a gente essa videoaula, tá? Bem, espero que você tenha gostado e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, valeu? Até mais, pessoal!